Olá, pessoal! Hoje eu vim falar com você sobre vários itens dentro do contrato de alma. Por falar nisso, você conhece, você sabe, você entende o que é um contrato de alma? Quais foram os acordos que você firmou com a sua divindade, o seu tutor kármico, para vir experienciar aqui? Então, dentro deste contrato de alma, tem 3 itens que depois eu vou explicar, que está lá na Bíblia, em Gênesis, quando Deus alerta o ser humano para que ele tenha domínio sobre os pássaros no céu, para que ele tenha o domínio sobre os peixes no mar e para que ele domestique os grandes animais. Então, essas 3 coisas, essas 3 palavras de Deus, ela está ligada ao pensamento, às emoções e o instinto. Então, dentro do seu contrato de alma, tem como calcular se você é uma pessoa muito mais racional, emocional ou instintiva. Porque dentro do seu contrato tem como calcular em percentual o quanto você tem que trabalhar as suas emoções, como você sentir com a sua razão e como você atuar com a sua força instintiva, que está ligado também à energia sexual. Então, dentro desse contrato, a gente calcula para que você tenha consciência aonde é mais vulnerável dentro de você. Uma pessoa extremamente racional, que vive presa na mente, ela pode desequilibrar, porque cria um círculo vicioso de pensamentos negativos, até destrutivo, e ela fica fria, extremamente fria, e aqueles pensamentos que não saem da sua mente. Então ele fica retroalimentando. E pesquisando sobre Pitágoras também, que eu estudo bastante a vida de Pitágoras, num aforismo ele diz que o homem permita que os pássaros pousem na sua mente, mas não permita que eles façam ninhos. Então, assim, porque não tem como a gente não pensar. A gente pensa toda hora, mas o que a gente tem que dominar é quando vem os pensamentos negativos, os pensamentos até de autodestruição, que a gente não pensa só em destruir o outro, pensa também em auto-se destruir. E por isso que muita gente se refugia nos vícios. E dentro do contrato também dá para calcular se a pessoa tem um potencial para ela se envolver com o vício. Então você vê como esse contrato de alma é rico em informações sobre si mesmo. Ele não vai informar sobre o outro, é sobre você. Porque qual que é o nosso propósito no momento atual da humanidade? Mergulhar dentro de nós mesmos para que a gente possa se curar, para que nós possamos aprender. E uma das coisas que mais desequilibra as pessoas é que elas não têm foco naquilo que ela busca. E às vezes ela vem buscar o entendimento do contrato de alma dela, eu explico, só que ela não mantém aquele propósito de autoconhecimento. E com isso ela vai perdendo, que é a autoconfiança, a espontaneidade, e fica perdida. E muitas vezes bloqueada pelo medo. E esse medo é de não ser aceito, de não ser amado, de não conseguir, de não conquistar. E isso vai distanciando nós da nossa verdadeira essência. E nós vamos cada vez mais nos tornando pessoas depressivas e reativas. A depressão também vem pelas emoções, porque quando se fala que o homem domine os peixes no mar, Deus está falando para a gente ter domínio sobre as nossas emoções. Não é nem controle, porque controle a gente perde. E o domínio você adquire um direito. Então, dominar, ter uma emoção equilibrada entre mente e sentimento, traz o equilíbrio para nós. E o instinto ele vai nos auxiliar também nos impulsos para nossas ações.
Então, nós precisamos dessas 3 forças dentro de nós. Não é que a gente tem que negar, eliminar elas. Nós temos que ter o domínio sobre isso. Então, muitos contratos que eu faço, às vezes a força instintiva é muito alta. Às vezes em 70% até 80% do potencial daquela pessoa ligado à força de instinto, para que ela possa conquistar, não ter medo. E quando a força instintiva fica presa no medo, a pessoa pode caminhar para vícios, inclusive o vício sexual. E quando ela tem um percentual muito alto de razão, é porque ela tem que sentir aquilo. E tudo que ela vai decidir na vida, ela vai ter que decidir baseada na razão. Porque se ela deixar a emoção vir na frente, ela pode ter perda, fazer coisas erradas. Quando ela tem um percentual muito alto de emoção, ela veio para sentir, deixar a intuição falar. Então, quando o pensamento e a intuição se unem, nós sentimos e nossas decisões são mais assertivas. Por isso que eu fico aqui em cima de vocês, para que vocês façam este contrato de alma, para entender e conhecer a si mesmo. Porque o autoconhecimento é o primeiro passo da nossa transformação. Então, o autoconhecimento, ele começa a despertar em nós. Então, vamos entender, o conhecimento gera um movimento que traz uma transformação, mas por a gente não manter isso, então eu mostro às vezes para a pessoa assim, um triângulo. Imagine que você busca o conhecimento. Ele começa a gerar esse movimento no outro lado dessa pirâmide. E lá no topo da pirâmide tem ali a persistência. Então, o que a gente faz? A gente começa a busca desse autoconhecimento, ele vai gerar um movimento dentro de nós. O que é um movimento? Imagine que é um balanço que começa a mexer nas estruturas internas, crenças enraizadas, pensamentos. Então, começa a mexer nisso. Só que aí vem o medo, vem a procrastinação e a pessoa não mantém. Então, é agir, fazer e manter. Então, a primeira ação, a pessoa quer se conhecer, ela quer buscar essa melhora. Só que aí começam os movimentos, começa a mexer com as crenças, começa a mexer com aquele padrão, às vezes até hereditário que ela carrega, e aí ela desiste, ela não mantém. Por isso que muita gente não se cura, porque analisando o contrato de alma de uma pessoa, eu sei o que ela precisa se curar. Porque às vezes a doença está no mental, está no emocional ou no instinto. Porque o contrato ele vai mostrar o lado luz e o lado sombra. Porque o lado luz é a consciência divina dentro de nós. Essa faísca divina que nós recebemos. E o lado sombra são as dores, sofrimento que a gente faz questão de manter ali. E o medo de soltar, a insegurança, faz com que a gente fique presa ali Você adquiriu um conhecimento, começou a mexer. O medo aí faz com que ela desista. Ela não mantém. E isso vale para os tratamentos também. Por quê? A terapia quântica ela é magnífica. Ela vai mexer com as causas raízes, vai desenterrar medos, sentimentos de não pertencimento, sentimento de inadequação, de não merecimento, de depreciação. Então vai mexer com as estruturas, principalmente do primeiro chakra, que é o chakra da sobrevivência, que é o que traz a estrutura aqui no mundo da matéria. E aonde quem prende ele? Os medos. E muita gente tem reações na terapia quântica, vai mexer mesmo, vai balançar dentro da pessoa
E o que tiver que vir para fora, vem para fora. Às vezes até mexe com quem está junto também. A constelação que vai mexer com a ancestralidade, vai mexer com os padrões hereditários, ligado ao campo emocional, ligado ao campo dos relacionamentos, na parte financeira, na parte de carreira, saúde e espiritual. Então vai mexer com todos esses padrões na constelação, libertando também a criança interior, porque o que faz a gente perder a nossa autoconfiança e a espontaneidade prende lá na criança interior. Então, eu faço esse tratamento, que são todas essas terapias numa só, que é a constelação, a criança interior, a terapia quântica e a limpeza também do registro akáshico. Por quê? Precisa unir todas elas, porque o registro akáshico, ele vai limpar memórias que estão registradas no nosso akáshico desde a primeira existência até o momento atual. Então, limpando ali as energias negativas, as memórias negativas de tudo aquilo que a gente viveu. E aí a limpeza da criança interior, os padrões hereditários que estão na constelação, a terapia quântica, que é um conjunto para poder limpar, vai mexer com a pessoa sim. Por isso que não pode ser feita uma atrás da outra, mas é necessário que a pessoa se comprometa em fazer as 3 sessões. Aí tem pessoas que fazem a primeira sessão, dá uma grande melhora e não quer fazer as outras. Aí fala, às vezes por causa do valor, mas às vezes você gasta o valor que você vai aplicar ali nesse tratamento, ali com uma bobagem, com uma coisa que não vai ter serventia. Que a gente tem que começar a entender o que é valor e o que é preço. Então, cada um de nós, porque o dinheiro é isso, o dinheiro pertence à lei da troca. E ele é neutro, ele está ligado com a energia do valor e de potência. E ele também trabalha em cima do tempo de vida. Qual o valor que você dá para o seu tempo de vida? É como ele vai permanecer com você. Então, eu te convido, você, primeiro passo, fazer o seu contrato. Entender o que foi que você acordou lá para vir para cá. E quais as áreas da sua vida tem que mexer. Se é no emocional, no mental, no instinto, no espiritual. Quais as suas ligações com aqueles membros da família. Qual o seu potencial, qual o seu dom que você pode explorar para fazer o seu dinheiro. Então, olha quantas coisas você pode aprender somente nessa busca desse autoconhecimento. Mas quando você for, vai com um propósito. Eu quero fazer, vou aceitar os movimentos e vou manter, porque eu quero me tornar um ser humano melhor. A partir do momento que eu busco este conhecimento de mim mesma, porque eu quero deixar esse planeta melhor do que eu cheguei. Porque o nosso mapa de hoje, o nosso contrato de hoje, é o reflexo daquilo que eu fui no passado e vai refletir no futuro. Então, se eu começo a entender, a melhorar nessa existência, a outra provavelmente será melhor. Então, convido você para vir fazer o seu contrato até dos seus filhos, para você já ajudar a entender melhor. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.